Sebastião Bugalho, eurodeputado do Partido Social Democrata, deu uma entrevista à RTP no segmento Grande Entrevista com Vítor Gonçalves e é questionado sobre o Vítor Gonçalves sobre a razão pela qual o Partido Social Democrata considera que é boa ideia chamar antigos responsáveis políticos que possam ser entendidos e que são, de forma clara, muitos deles, entendidos como culpados face à atual situação da imigração. Sebastião Bugalho foi intensamente questionado sobre isso por parte de Vítor Gonçalves, que parecia literalmente estar a fazer uma defesa do Partido Socialista, a fazer um ataque cerrado a Sebastião Bugalho, quase como se estivesse a pedir uma coisa de outro mundo, até porque é interessante pensar que Mário Centeno, exatamente como o Sebastião Bugalho vai dizer de seguida, foi um homem que acabou de inaugurar há uns tempos atrás o seu espaço de comentário político em que ele admite literalmente que já sabiam da bandalheira migratória muito antes dos números serem tornados públicos e nem por isso tomaram outro tipo de atitudes políticas. Não é como se uma coisa destas pudesse ter sido feita de forma inconsciente, não estou a sugerir isso por um único segundo, não é nada disso que se está a dizer, mas é interessante perceber que estas pessoas não têm só culpa política, têm uma culpa moral e deviam até ser culpabilizados do ponto de vista criminal, porque não é só não foram eleitos, então estão julgados pelo povo português, não é assim que funciona. Mas enfim, vamos ouvir e fazer uns comentários. Sebastião Bugalho, mas qual é a utilidade de estar a trazer para o debate os antigos governantes do Partido Socialista que foram julgados pelos portugueses, tanto em 2024 como em 2025. Portanto, esse julgamento está feito. Qual é o interesse de estar a olhar para trás, de revisitar o passado, em vez de se preocupar, de facto, com o futuro? Bem, como o Vítor Gonçalves sabe, a revisão dos números do Instituto Nacional de Estatística tem cerca de uma semana e facilmente revela e deu a entender que, por exemplo, do ponto de vista da riqueza por português, os números não poderiam bater certo porque a população é maior. E, obviamente, que nós sabemos que o efeito... Quando se mede o PIB, distribui-se a riqueza total pelo número de população. Portanto, obviamente, estávamos a crescer... O número de cidadãos residentes em Portugal. Estávamos a crescer menos do que aquilo que realmente achávamos que estávamos a crescer. E, pior do que isso, foi-nos vendida uma narrativa de convergência com a Europa do ponto de vista da economia e, afinal, continuávamos muito para trás e muito em falta com aquilo que devíamos ter e aquilo que devíamos estar a trabalhar para ser. Portanto, obviamente, que esta é uma área que, sendo temática, toca em todos os outros setores. Sim, mas eu percebi isso. Agora, o ponto aqui é qual é a utilidade de estar a olhar para o passado. A nossa dúvida não é em relação... estar a projetar o futuro e pensar em políticas públicas para o futuro. A nossa dúvida não tem que ver com a responsabilidade política, porque, como o Vítor Gonçalves diz, estes senhores foram julgados das urnas e nós sabemos que a responsabilidade foi deles. A nossa dúvida tem a ver com a transparência e com o escrutínio, por isso é que... Antes de ouvirmos o resto da explicação de Sebastião Bugalho, o Partido Social Democrata está a fazer uma jogada política que me parece boa e da qual o Chega também pode tirar proveito, diga-se de passagem. Talvez o Chega seja o maior beneficiado desta jogada política do Partido Social Democrata, curiosamente, na medida em que colocar antigos responsáveis políticos e questioná-los sobre o conhecimento que tinham da bandalheira que trouxeram ao país parece-me adequado. Mas foram vendidas narrativas por parte do Partido Socialista, ao partido que trouxe 3 bancas rotas a este país, o que não deixa de ter graça, mas foram vendidas narrativas ao partido, por parte do Partido Socialista ao país, com base em determinadas taxas de crescimento, à semelhança do que fez Pedro Sánchez e que aparentemente contaminou as mentes de todos os comentadores políticos em Portugal, ou de uma boa parte deles, porque houve alguns que se aperceberam que estávamos perante uma tanga, mas a ideia, por exemplo, do suposto milagre económico espanhol, na medida em que, tem aqui um Partido Socialista espanhol que está a fazer o país crescer e que está a ser protagonista no milagre económico espanhol. E as pessoas olham para aquilo e pensam, caramba, realmente a Espanha, olhem aqui ao lado, estão a crescer bastante e a coisa funciona bem. Agora, o que nós percebemos é que, em primeiro lugar, o PIB per capita, que é mais o que interessa do que o PIB propriamente dito, não é que o PIB não importe, mas o PIB per capita é mais relevante para medir a vossa qualidade de vida, foi uma tanga. Portanto, nós sabemos que qualquer taxa que tenha sido aplicada face aos números que havia disponíveis na altura, treta. Depois, acho interessante, e eu bem sei que isto é mais, mais grave no Reino Unido, mentir no Parlamento português aparentemente é uma prática comum, mas é interessante pensar que estas pessoas, segundo Mário Centeno, que tinham conhecimento do número adicional
de população residente em Portugal, reforçada essencialmente pela questão migratória, era um número que evidentemente contrapunha, estamos a falar do antigo governador do Banco de Portugal e, portanto, um homem que supostamente é um craque das finanças e tinha conhecimento da bandalheira migratória e permitiu que o seu governo e ele próprio fizessem política com base em números falsos. E, portanto, mentiu ao Parlamento, literalmente, mentiu ao Parlamento, mentiu ao país, e eu acho que as pessoas já se esqueceram da responsabilidade política, não só da questão migratória, como também do suposto milagre económico que quiseram vender aqui. Nós chegámos ao ponto de, em 2022, 23, mais 21 do que 23, mas, enfim, nessa altura chegámos ao ponto de vender o Partido Socialista como o partido das contas certas, depois de 3 bancas rotas. E, portanto, isto é bom para avivar a memória política dos portugueses, vai servir politicamente ao Chega, o que dá bastante jeito, e acho interessante esta oposição mais intensa que vocês vão ver de seguida, do tipo, o Vítor Gonçalves do tipo, deixem lá o Partido Socialista em paz, eles fizeram porcaria, mas coitadinhos, não é? Já vão ver. E por isso, esta é uma das razões pelas quais a RTP deve ser privatizada, porque este senhor é diretor de informação. Vítor Gonçalves tem um cargo central na RTP, e em vez de fazer contraditório, porque é esse o papel de um jornalista, parece estar mais preocupado em defender o Partido Socialista. Mas vamos ouvir a segunda parte. Me parece apropriado que o grupo parlamentar do PSD, que é liderado pelo Dr. Hugo Soares, vá agendar e propor uma série de audições em sede de comissão parlamentar a ex-responsáveis políticos do ponto de vista administrativo, portanto do ex-CEF e da AIMA, e responsáveis do ponto de vista político, executivo, depois dessa primeira ronda de audições. Eu ainda não percebi qual é a utilidade desse exercício. Mas eu acho que sabermos o Vítor não acha que sabermos a verdade é importante. O Vítor não acha mas nós não temos neste momento a verdade sobre os dados. Não, nós temos a verdade sobre os dados por causa do Instituto Nacional de Estatística, mas a mim também me importa... Que, aliás, é a função dele. A mim também me importa saber se há um partido de governo e um conjunto de ex-ministros que tencionam ou gostariam de voltar a ser ministros e ter responsabilidades neste país, se sabiam ou se não sabiam e se esconderam ou se não esconderam. A transparência não prescreve em Portugal. Portanto, sim, a mim interessa-me saber. Está a sugerir que os governantes do Partido Socialista sabiam o verdadeiro número dos imigrantes e não os comunicaram? Não sou eu que estou a sugerir, o próprio professor Mário Centeno admitiu recentemente no seu espaço de comentário recentemente inaugurado, em que disse que nós sabíamos perfeitamente, o que não deixa de ser extraordinário, porque sabiam e pelos vistos não disseram a ninguém. Ao existir a mim parece extraordinário. Vocês repararam o Vítor Gonçalves a mudar de assunto depois disto? Quer dizer, eu não gosto de vir para aqui concordar com o Sebastião Bugalho, não é a coisa que mais me agrade, tendo em conta a figura que é. Mas é interessante pensar nisto e olhar para a defesa acirrada que o próprio Vítor Gonçalves estava a fazer do Partido Socialista. Eles já foram julgados em eleições e, portanto, enfim, não foram eleitos, aparentemente têm aí o castigo. Desde quando é que não ser eleito é um castigo minimamente plausível? Isso não é um castigo, isso é o funcionamento normal do regime. Do regime que, enfim, as coisas que o regime produz é a sua natureza e, portanto, não deixa de ser curioso pensar nesta frase. Mas se olharmos para isto, aparentemente o Vítor Gonçalves acha que é mais do que suficiente não ser eleito como responsabilização política. Como se não ser eleito, enfim, tornasse transparente a falta de honestidade que tiveram para com o povo português e o quão maniatados foram os dados nas mãos destas pessoas. Mário Centeno, eu fui confirmar isto que Sebastião Bugalho disse. Mário Centeno deu a entender que tinha conhecimento dos dados que não tornou públicos. E, portanto, eu acho que este espetáculo político que vai ser esta comissão de inquérito, que eu estou certo de que o Chega deixará passar, e estas pessoas serão ouvidas em sede de comissão parlamentar de inquérito, mas eu acho que vai ser nesse registro, não sei se será outro, mas acho que é esse. E, portanto, é interessante pensar que para o Vítor Gonçalves, aparentemente grande defensor do Partido Socialista, não foram eleitos, julgamento feito. Não é assim que funciona, meu amigo. E, portanto, temos que julgar as ações destas pessoas e fazê-las responder pelas suas decisões, com o conhecimento de dados que não eram do conhecimento público. Mas estas pessoas sabiam-nos. E, portanto, acho que vai ser interessante. O Chega vai acabar por ser beneficiado disto também. E, portanto, saber a verdade, como diz Sebastião Bugalho, parece-me uma boa ideia. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.